Oficialmente terminada a temporada 2025 no futebol brasileiro e terminada também a Copa do Brasil. Corinthians vence o Vasco da Gama por 2-1. Corinthians tetracampeão de Copa do Brasil, se igualando ao seu rival Palmeiras. Aí podemos dizer nesse vídeo aqui se a Corinthians teve merecimento ou não. O futebol é muito mais do que merecimento, é somente bola na rede. Se você pode ou não ter um bastidor bagunçado, se você ganhar em campo é o que importa. Vamos tentar falar isso, mas antes de focar nesse título corintiano, falar como é que o Corinthians nas finais como um todo, né, na ida e na volta, eu vou pedir para você, já deixa o seu like, se inscreva no canal Lealdade Padrão, caso não for inscrito ainda, compartilhe o conteúdo e ative as notificações no YouTube. E esse Corinthians, que sim, dá para poder dizer que fez um bom ano dentro de campo. Corinthians que encerra temporadas com alguns vexames, encerra a temporada também com títulos, e para o torcedor o que importa é a taça levantada, né? Mais um troféu no Parque São Jorge. Corinthians, dá para poder dizer, sim, sendo corintiano ou não, Corinthians fez um bom ano, sim. Começou o ano do Corinthians com eliminação em pré-Libertadores, quando eu falei do vexame, eliminação em pré-Libertadores, eliminação em fase de grupos de Sul-Americana. O corintiano já achou que ano que o Corinthians vai ter esse ano. Passou o Campeonato Brasileiro, 13ª colocação. Antes do Campeonato Brasileiro, chegou às finais do Campeonato Paulista e foi campeão em cima do maior rival, em cima do Palmeiras. Uma taça levantada, já dava para a reestruturação do Corinthians. Aí, fechando a temporada do futebol brasileiro, ainda consegue o título de Copa do Brasil, seu quarto na história. Então dá para poder dizer que o Corinthians, sim, o Corinthians dá para poder, pelo menos dentro de campo, tirando a sujeira e a bagunça aqui no bastidor da politicagem corintiana, que é sempre uma bagunça histórica, dentro de campo dá para dizer que sim, o Corinthians fecha em 2025 muito bom mesmo, que tirando, além de esse título de Copa do Brasil, que há tempos não vinha, bateu na trave contra o próprio Flamengo há alguns anos atrás, ainda garante uma vaga em fase de grupos. Eu citei agora que o Corinthians cometeu mais uma humilhação de ficar fora em pré-Libertadores, não chegar nem à fase de grupos. 2026 o Corinthians já vai entrar na fase de grupos, o planejamento já vai ser diferente, e vai ter até segunda ordem lá, vai ter mais calma para poder planejar, se conseguir segurar o elenco. Tem todo esse negócio que uma fase de grupos de Libertadores, fora o Festival da Renda que vai ser, estádio sempre lotado, apoiando, a torcida do Corinthians apoiando o time, a fase de grupo de Libertadores propicia muitas coisas boas, mais patrocínio, mais cota de TV, tudo isso, do que uma eliminação em pré-Libertadores e eliminação em fase de grupo sul-americano, acabou mal propiciando ao Corinthians em 2025. Falando do jogo em si, né, que é o que nos interessa, a minha percepção, a percepção do palmeirense nesse título corintiano, o Corinthians nos dois jogos teve a dita má atuação em Itaquera e ao meu ver, uma partida sólida, firme no Maracanã, tirando aquele abafa vascaíno no final e no momento que o Vasco também, no caso, empatou a partida antes do final do primeiro tempo. O Corinthians foi tranquilo. Não vou dizer que o Corinthians foi senhor das ações do jogo, porque para mim foi um jogo equilibrado, mas pouco o Corinthians sofreu. O Corinthians, que fez gol em momentos devidos com Yuri Alberto e Memphis Depay, fez aos 18, né, antes dos 20 minutos, o Vasco estava naquela breve empolgação, torcida empolgando, quando foi lá e pá, já fez o gol. O Vasco já dá aquela medrada. O Corinthians foi um pouco para cima e foi e ia recuando. No final do primeiro tempo, com Nuno Moreira, o português, o Vasco empata e vai para o vestiário, ambas as equipes empatadas. Só que, já finalmente, lá para por decorrer do segundo tempo, aos 63 minutos de jogo, Memphis Depay faz o gol do título, né? Mais uma vez sendo protagonista, fazendo gol em final. Tem
aquela história nebulosa sobre Memphis Depay, que muitas vezes eu compartilho ela, que será que Memphis Depay, ele se paga a sua permanência no Corinthians? Um cara que fatura por volta de uns 6 milhões por mês. É justo pagar ou não? É que os valores são tão inflacionados que 6 milhões para um cara que vai lá e faz gol de título, elimina rival, faz o Corinthians ir para uma Libertadores, fica difícil dizer o que é justo ou o que não é justo. Então, mas em campo, o Corinthians é o tal do soube sofrer, mas sofreu pouco, porque o Corinthians foi seguro, tirando a má apresentação em Itaquera, que o Corinthians, para mim, não é que o Corinthians jogou mal, mas se preservou demais. Eu até compartilhei com amigos corintianos a informação que o Corinthians se preservou demais, porque tinha muitos jogadores pendurados, e Dorival Júnior, ao meu entendimento, quis que o time em campo, para não deixar os jogadores de fora, que diminuísse a rotação, a rotatividade, a intensidade, para não ir para o embate contra os jogadores vascaínos, para quê? Para não tomar cartão e ficar suspenso da partida decisiva no Maracanã. Então, eu estranhamente, um Corinthians bem intenso que eu tinha visto contra o Cruzeiro, foi muito devagar em Itaquera e voltou a ser aquele time seguro que tinha sido contra o Cruzeiro, foi na volta contra o Vasco. Então o Corinthians naturalmente, teve as falhas do Vasco, mas naturalmente conquistou a sua vitória em campo, jogando a bola. O Corinthians foi espetacular? Não, passou longe de ser espetacular, e eu também não tinha nem expectativa que seria um jogo espetacular, nem pela parte do Corinthians, nem como pela parte do Vasco. Mas eu achava que seria uma partida bem combativa, muito mais a cara do Corinthians do que a do Vasco. Mas o Corinthians foi competente, mais uma vez competente, e fez o que tinha que fazer. Foi lá e fez. Tinha uma missão para poder fazer? Missão dada, missão cumprida. O Corinthians foi lá, a missão era ter o título, foi lá e consumou-se o que tinha que fazer. Destaques do Corinthians para mim, os destaques óbvios, e vou dar o destaque não óbvio também. Yuri Alberto e Memphis Depay para mim foram os protagonistas, porque apareceram no momento certo, fizeram os gols, ponto. Se o Corinthians e o Corinthians não estavam esperando um grande jogo tecnicamente, porque ia ser uma final muito brigada, como foi, né? Bastante disputada, muita beguinha, muito empurrãozinho. Os dois principais atacantes, né, foram lá e fizeram os gols que culminaram no título corintiano. Apareceu quando tinha que aparecer. Grandes jogadores aparecem em grandes momentos. Então, na história do Corinthians, você querendo ou não. Mas esses são os destaques óbvios do Corinthians. Você pode falar de Diogo Souza, Yuri Alberto, Memphis Depay, mas uma coisa que não dá para poder passar desapercebido, não tem como deixar para lá, não tem como dizer isso. A grande partida, nos dois jogos, muito mais ainda no Maracanã, Breno Bidon, que é o tal do jogador operário, pouco aparece para a equipe. No começo ele era mais um volante mais recuado. No começo, quando ele apareceu no Corinthians, era um segundo volante, mas destruía jogadas. Mas ele foi mostrando com o tempo que tinha capacidade. Tanto que hoje, no time titular do Corinthians, ele é titular e um Rodrigo Garro é banco. Com justiça ou não, por mais que com certeza ia ter corintianos, se o Corinthians perdesse esse título pro Vasco, iam reclamar com o Dorival. Pô, Dorival, deixar o Garro no banco? Mas hoje é o momento de Breno Bidon. É um jogador que, até pelas mazelas financeiras do Corinthians, não sabemos se pode permanecer ou não no Corinthians. Se tiver propostas e for uma proposta boa, até se for melhor para ele, até melhor para o Corinthians, que se vá. Mas ele fez um ano bem interessante. Mas um jogador fazer mais um adendo também, o lateral esquerdo, o Hugo também, homônimo com o goleiro, também jogou muito bem também, nos dois confrontos. Já fez, eu palmeirense, falando do lateral esquerdo do Corinthians, do Hugo, é até meio chato relembrar que ele já fez gols no Palmeiras também. É um jogador que também joga pro time, não joga muito pra torcida. Outrora, em alguns momentos, é criticado, mas no caso, num time que tem as estrelas, Yuri Alberto, Hugo Souza, Memphis Depay, no caso, um Breno Bidon é um protagonista invisível, podemos dizer, ou coadjuvante, mas também tem o seu valor. O lateral esquerdo, Hugo, também tem o seu valor.
Uma coisa que tem que se dizer pro Corinthians também é para ter um bom 2026, ou melhor 2026, como do que foi 2025, então é conquistar mais títulos. Se conquistou Paulistão e Copa do Brasil, o Corinthians vai querer almejar algo mais. O Corinthians já está em fase de grupos, como já citei, de Libertadores da América. O ponto que tem que ser dito: o Corinthians tem capacidade hoje de passar de uma fase de grupos e digo mais, vencer, superar umas oitavas de Libertadores, que o Corinthians sempre está há anos batendo em oitavas. O Corinthians, quando não cai no grupos, ou quando não cai na pré, cai em oitava de final. Salvo o ano que foi as eliminações para o Palmeiras, em Copa Libertadores, ou quando bateu o campeão em 2012. Então, será que com esse time de hoje tem condições? Ao meu ver, condições tem, até pela sobressalência, pela relatividade, superioridade do futebol brasileiro mediante aos rivais de Libertadores, contra Argentina, Uruguai, Paraguaios, colombianos, como não vejo tanta relevância nos times de fora, um Corinthians mais organizado, mantendo essa base interessante que o Corinthians tem, não ficar dispensando jogadores na primeira oferta, que eu citei, em caso de jogador que nem um Breno Bidon. Se não for interessante para ele e até para o Corinthians, não dispensar na primeira oferta. Dispensar se for bom para todo mundo, principalmente em cifras, falando. Mas o Corinthians, além de tudo isso, tem que arrumar o quê? Não só o time em campo, que está se ajustando. Oscila muito. Eu sei que o Corinthians faz partidas muito boas e muito ruins, como foi Itaquera e Maracanã. Olha o grau de oscilação. Essa foi a tônica do Corinthians em 2025. Tanto que a oscilação do Corinthians não foi só dentro de campo, também foi também em campanhas. Um Corinthians que passou na mesma temporada vexames, eliminação em pré-Libertadores e fase de grupo sul-americana, conseguiu ser campeão em cima do maior rival no Paulistão e ganhando do Vasco final de Copa do Brasil. Olha a oscilação do Corinthians. Tá lá em cima, tá lá embaixo. Tá lá embaixo, tá lá em cima. Então, pro Corinthians tentar pelo menos não ter tantas oscilações, ou se for oscilar com viés positivo, viés para cima, é o Corinthians meio que arrumar, é o que eu acho difícil, ou pelo menos serenar a bagunça política que atrapalha muito o time dentro de campo. Jogadores em eliminações ou até em derrotas durante o ano de 2025 questionava. O bastidor atrapalha a gente. Isso acontece em todo time, no São Paulo, até no Palmeiras também acontece. Quando é muito zum, muito burburinho em bastidor, atrapalha dentro de campo. Porque o jogador tem que ter a tranquilidade, tem que ter o foco na função, que é chegar lá e fazer o que tem que fazer. Não ficar conselheiro no vestiário buzinando, empresário, ficar empurrando jogador para cada time. Então acaba atrapalhando. Então, para um Corinthians ter um 2026 melhor do que teve um 2025, que já foi muito bom, é arrumar a bagunça política. Arrumar não dá, que eu acho muito difícil, pelo menos dá aquela serenada nos ânimos, daquela... Gente, calma, vamos fazer direito. Em primeiro lugar, vamos segurar os jogadores, vamos lá, vamos focar em campo, esquecer as mazelas, que o buraco no Corinthians é muito feio e é muito grave. Então é isso, minha percepção do Corinthians foi essa. O Corinthians foi competente contra o Vasco, merecimento ou não merecimento, que eu falei que eu ia falar, vou até falar. Merecimento é bola na rede, taça levantada. Falar que um Vasco é mais organizado é bagunçado igual o Corinthians. Mas o Corinthians foi mais competente dentro de campo e no palitinho, no paro ímpar, Corinthians campeão. 2-1, sendo que empatou 0-0 em Itaquera. Em Itaquera que eu esperava que o Corinthians ia vencer. Não venceu, mas o Maracanã fez o que tinha que fazer. O Vasco sobrou só a Sul-Americana. Corinthians a Libertadores. E din-din no bolso, para quem vai esse dinheiro, não sei, mas din-din no bolso, fase de grupos de Libertadores e agora faça a farra, Corinthians, faça a festa que você merece, depois de um ano desses, um ano cansativo, suado, você vê um Palmeiras sem título nenhum, o Corinthians encerra o ano com 2 títulos. Então, eu não vou dar o braço a torcer, não vou dar parabéns a você, Corinthians, mas fez por onde, né? Se não tem os meus parabéns, tenho... Era para fazer? Foi feito. Então, sem mais delongas, já reiterar o pedido. Você que não deixou o seu like no começo do vídeo, deixa agora, por favor, no
no final do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal Lealdade em Padrão. Caso não for inscrito, compartilhe o conteúdo e ative as notificações do YouTube para sempre receber novidades, vídeos novos do canal Lealdade em Padrão. E encerra-se 2025 e por mais que foi um ano não bom para o torcedor palmeirense, naquela, vamos Palmeiras, e agora é aguentar. Aguentar com esta rasta maledeta que é o Corinthians. Mas vamos lá, né? Faça a festa, né? Não vou dar parabéns, mas vocês merecem.